Olá pessoal, tudo tranquilo? Então hoje a gente vai fazer uma aula um pouquinho diferente, me mostrando um pouquinho aqui como se isso fosse importante. Claramente que não é. Mas importante mesmo é essa frente e este módulo em específico, né? Trabalhar com médias é um assunto extremamente pequeno em termos de tamanho de teoria, mas extremamente influente na quantidade de questões que podem cair para nós, tá bom? Deixa eu só levar esse carinha aqui para baixo, beleza? E assim vamos tocando a ficha. Bom, começamos aqui com a média aritmética, que vai somar todos os teus valores e dividir pela quantidade de parcelas que tu somou. Tá? Então, tu vai somar 10 valores, x1 até o x10, e vai dividir tudo por 10 e vai ter a média, então, aritmética. Já aqui a média geométrica é uma média menos utilizada, muito menos utilizada, né? Mas ela é dada da seguinte forma, ela é bem tranquila. Então, se eu tenho 4 fatores e quero a média geométrica desses 4 fatores, eu multiplico os 4 fatores e extraio a raiz quarta deles, certo? Se eu tenho 10 fatores, eu multiplico esses 10 fatores e extraio a raiz décima desse produto, correto? É uma média diferente, mas é uma média em termos usuais de questões, realmente muito poucas questões a gente vai ter com o cálculo de média geométrica. Já a média harmônica, né, pensando assim muito antigamente, quando existia o vestibular aqui em Santa Maria, existia uma época em que nós tínhamos aqui a média harmônica, você tinha que ter uma harmonia nos resultados. Não adiantava ser muito bom em matemática e não ser bom em história, né? Então a gente tinha que calcular. Então tinha gente até que fazia até menos pontos que outros alunos, mas passavam pela média harmônica, pela harmonia dos resultados. Claro que também não é, então eu vou tirar tudo 2, 2, 2, 2, eu sou muito harmônico. Harmônico tu é, mas uma média extremamente baixa. Não é por aí que funciona a coisa, entendeu? Mas uma média, se estava lá entre 7,1 e 7,3, a média de alguém, podia ser que a pessoa que tirou 7,1, ela passava porque tinha uma harmonia nos seus resultados melhor do que aquela que tirou 7,3, tá? Bom, a média harmônica, então, ela é bem tranquila. É bem fácil também, mas também muito pouco usual. Então, se eu tenho 4 fatores, por exemplo, no numerador eu coloco 4 e no denominador eu vou inverter esses 4 fatores. Fica 1 sobre x1, 1 sobre x2, 1 sobre x3, 1 sobre x4, soma todo mundo, faz a conta e tu tem aí a chamada média harmônica. Agora, essa aqui sim, essa aqui é bastante utilizada, tanto quanto a primeira, que é a média aritmética. Essa aqui é a média ponderada. A ponderada é quando a gente tem pesos, né? Quando a gente tem pesos aos valores. Os valores todos não valem o mesmo peso, eles têm pesos diferenciados. Então a gente tem que pegar cada valor multiplicado pelo seu peso e depois dividir pela soma de todos os pesos. Tá? Muito utilizado, preste atenção nela também. Bom, temos aqui uma curiosidade, né? Se extrairmos as médias aritmética, geométrica e harmônica dos mesmos valores que tu tem, 4, 5, 6, 7, 8 valores iguais no sentido, todos os mesmos para as médias diferentes, tu vai obter os seguintes resultados. A média aritmética vai ser maior ou igual do que uma média geométrica e que vai ser maior ou igual do que uma média harmônica. É uma teoria, né? É uma curiosidade em termos aí que a gente está disponibilizando para vocês. Bom, aí sim, agora já começa a ficar bom, né? Na questão que aparecem os exercícios. Então, uma companhia ela tem 4 filiais distribuídas nos estados de Goiás, São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro. O quadro a seguir apresenta o percentual de produção de cada filial em relação ao total da companhia e o lucro da filial por peça produzida. Qual é o lucro médio que existe nessa companhia, né? Então, a gente tem que lembrar que a gente tem aqui uma média ponderada. Por quê? Porque cada filial ela tem um percentual de produção. Então, a gente vai simplesmente pegar o 20, que é o lucro de uma peça na filial Goiás, e multiplicar por 0,3, que é o 30%. Depois o 15 multiplica por 0,4, depois o 25 multiplica por 0,1 e o 20 que multiplica por 0,2. Perfeito? Vai dividir por quem? Por soma de todos os percentuais. Aí no caso nem precisaria, né, gente? Porque a soma dos percentuais é 100%, ou no caso nosso é 1. Então o lucro médio vai ser então R$ 18,50, certo? Porque
o lucro médio da companhia, ela depende do lucro por peça, lógico, e também depende do percentual de produção em cada uma das 4 filiais. Já na número 2, a tabela a seguir apresenta o número de ônibus utilizado no transporte público em um município e o número de passageiros transportados num período de 5 dias. Os dados da tabela indicam que o número médio de passageiros transportados por ônibus nesse município é quanto? Bom, o que nós temos aí, de novo, né, é somar todos os valores, mas tu tem que tomar um cuidado, porque ali ele já coloca o número de passageiros dos 47 ônibus. Então tu vai ter que somar o número dos passageiros na situação 1, 2, 3, 4 e 5 e depois dividir pela soma dos ônibus, quantidade de ônibus, número de ônibus na linha 1, 2, 3, 4 e 5. Certo? Então nós teremos aí esses valores todos indicados aí, dividindo 7.364 por 246, chegaremos então em 29,9. Então ali a gente tem como sendo inferior a 30, a letra B. Perfeito? Então a gente deu um pouquinho, né, abaixo de 30. Então temos ali que o número médio de passageiros transportados por ônibus é inferior a 30. Um escritório de advocacia tem 22 funcionários cuja média salarial é igual a 3.500. Se nenhum funcionário for dispensado e forem contratados 3 novos com salários não de 3.500, tá? Com salário de 900, 1.200 e 1.800. Qual a média salarial? Bom, ela vai baixar, né? A média salarial vai ser mais baixa. Muito bem, como é que a gente encontra essa média salarial? Somar todos os salários de todos os 22 funcionários, que ninguém foi demitido, e mais acrescentar então 3 funcionários, tá? Mas quanto que ganha cada um dos 22? Bom, se ele está dizendo que a média salarial é 3.500, então a gente supõe que todo mundo ganha 3.500, perfeito? Então nós temos ali que 22 vezes 3.500 são 22 funcionários ganhando em média 3.500, mais um funcionário que ganha 900, o outro que ganha 1.200 e o outro que ganha 1.800. Dividido por quem? Pelo total de funcionários, que é 22, mais 1, mais 1, mais 1. Então temos aí um total de média salarial 3.236. Tá? Então lembra desse detalhe. Se eu disser que tantos funcionários ganham em média 3.500, tu pode colocar na tua cabeça que todo mundo ganha 3.500. Perfeito? Cada um deles ganha 3.500. Ah, mas não ganha, um ganha mais, outro ganha menos. Mas na média eles ganham 3.500. Aqui uma questão de gráfico, né? Bastante comum a questão de médias e tal com envolvimento gráfico. Vocês vão verificar algumas questões do Enem também dessa forma. Então o gráfico mostra a distribuição das notas obtidas por uma turma de 40 alunos. Pode-se concluir que a média aritmética das notas dessa turma foi de... Então, lembrando que cada quadradinho é um aluno. Se tu verificar, tu tem 40 quadradinhos ali, correto? Bom, muito bem. Quem é que vai ser a nota então? Vai ser o valor da nota multiplicado pela quantidade de alunos que tirou aquela nota, dividido pelo total de alunos, né? Então, nota 2, apenas um aluno. A nota 3, tu pode verificar, tem 4 quadradinhos, 3 vezes 4. Já a nota 4, 4 quadradinhos, 4 vezes 4. Já a nota 5 tem 6 quadradinhos, 5 vezes 6. E assim sucessivamente. E vai dividir pelo total de alunos, que é 40. Então, tô fazendo a continha ali, 246 dividido por 40, e aí nós chegaremos então que a média é de 6,15. Um professor de matemática aplica 3 provas, P1, P2 e P3, cada uma valendo de 0 a 10 pontos. A nota final do aluno é a média aritmética ponderada das 3 provas, sendo que o peso da prova é dado pela lei n ao quadrado. Ah, bom, como assim n ao quadrado? P1, 1 ao quadrado. Prova 2, 2 ao quadrado. Prova 3, 3 ao quadrado. Certo? Então o peso é dado por essa relação.
Para ser aprovado na matéria, o aluno tem que tirar uma nota final maior ou igual a 5,4. De acordo com esse critério, o aluno será aprovado nessa disciplina, independente das notas tiradas nas 2 primeiras provas, se tirar na prova 3 quanto? Então, gente, em outras palavras, está bem claro aqui. Se é independente das 2 primeiras provas, então vamos assumir que ele tirou quanto? Ele tirou 0 nas 2 primeiras provas. E eu tenho que descobrir quanto que ele tem que tirar na terceira prova, que vale um peso bem maior, né? E para que ele tenha uma nota final maior ou igual a 5,4. Bom, vamos começar pelos pesos, né? Então, o peso 1 é 1 ao quadrado, então a primeira prova tem um peso muito baixo. A segunda prova já tem um peso um pouco maior, mas a terceira prova tem um peso bem maior, que é peso 9, né? Por isso que a gente vai poder, de repente, zerar a primeira prova e a segunda e tirar uma boa nota na terceira para a gente poder passar por média, né? Então, vamos lá. Olha, que eu coloquei agora há pouco, né? Quando pergunta a terceira nota independente das 2 primeiras, considere que ele zerou as 2 primeiras, tá bom? Então, vamos lá. A nota é dada pelo valor da nota, vezes o peso, valor da nota, vezes o peso, valor da nota, vezes o peso, dividido pela soma dos 3 pesos. Então, a nota foi 0, não esqueça, na primeira, 0 na segunda, e não sei quem foi na terceira, é x3, vezes 9, dividido pelo total de soma dos pesos, que é 1 mais 4 mais 9. Isso tudo, gente, temos que colocar igual a 5,4, porque ele tem que tirar nota maior ou igual. Então, igual já serve? Serve. Então, iguala a 5,4. Então, ficou 75,6, né? Igual a x3 vezes 9. Se dividir x3 pelo x3 é 75,6 pelo 9, chegaremos então em 8,4. Em outras palavras, o que pode acontecer? Ele vai simplesmente passar por média, ele podendo zerar a primeira, zera a segunda, mas tem que tirar 8,4 na terceira prova. Num certo dia do mês de novembro, 6 barracas da feirinha vendiam castanhas de caju em embalagens com pesos variados. Cuidado essa questão aí, tá, gente? Nesse dia o preço médio de venda do quilo da castanha, desprezando os centavos. Então, a gente tem ali 6 barracas, né? Mas elas têm, algumas vendem 1 quilo e outras vendem 800. Então, gente, temos que lembrar que para que a gente possa resolver essa questão é necessário que todo mundo esteja na mesma tamanho, na mesma quantidade da embalagem. Então, o que eu coloquei ali? Temos que transformar todas as barracas em embalagens de 1 quilo, tá bom? Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pegar o preço e dividir pela quantidade. O preço dividido pela quantidade. Se vocês dividirem 48 por 1 quilo, né? Vocês vão ter R$48 por quilo, né? O quilo é R$48. Já na barraca B, o preço do quilo não é R$44, é 44 dividido por 0,8 quilos. Então a gente tem que lembrar dessa relação. 45 dividido por 1, porque é 1 quilo, a D é 48 dividido por 1, e as duas últimas é o 40 dividido por 0,8. Lembrando que se eu fizer essa divisão, ele vai me dar uma resposta no preço de 1 quilo, tá bom? Então tem que fazer essa divisão. Dividido por 1 mais 1 mais 1, beleza? Então nós temos aí que o preço médio ficou em R$49 e alguns centavinhos. Esse alguns centavinhos para nós não importa, então ficamos com a letra C, porque ele diz para desprezar os centavos. Bom, aqui ele fala que já começam as questões do Enem, né? Em uma fábrica de refrigerantes é necessário que você faça periodicamente o controle no processo de engarrafamento, tá? Diariamente, durante 60 dias, foram anotadas a quantidade de garrafas fora da especificação. A média diária de garrafas fora da especificação é uma média ponderada, porque eu tenho, por exemplo, zero garrafas fora da especificação em 52 dias. Já depois nós temos 5 dias com um erro, com uma garrafa fora, 2 dias com 2 garrafas fora da especificação, e depois
um dia com 3 garrafas. E dividido tudo pelo total de garrafas. Então nós teremos aí 5 mais 4 mais 3 dividido por 60 e temos então que em média 0,2 garrafas fora da especificação por dia, certo? Então é esse valor. Claro que é um valor muito baixo, porque nós temos aí poucas garrafas fora da especificação. Por isso que o valor deu extremamente baixo também. Poderia dar 1,5, 2 e 3, está descartado total. Tá? Então, por lógica, pela questão lógica, não poderia nem de maneira nenhuma ser C, nem D, nem E. O preparador físico de um time de basquete dispõe de um plantel de 20 jogadores com a média igual a 1,80. No último treino antes da estreia de um campeonato, um dos jogadores desfalcou o time em razão de uma séria contusão, forçando o técnico a contratar um outro jogador. O novo jogador ele tem 0,2 metros mais baixo que o anterior. Qual é a média de altura desse novo grupo? Então, gente, lembrando, 20 jogadores com média de 1,80 significa que os 20 jogadores têm 1,80. Perfeito? Já que nós vamos ficar apenas com 19 jogadores de 1,80, nós vamos acrescentar um jogador a mais, mas com 1,60 m, 20 centímetros mais baixo. Para fazer a média, basta então multiplicar 19 atletas vezes 1,80 mais 1 atleta vezes 1,60 dividido por 20. E aí teremos então uma resposta de 1,79 metros. Esta vai ser então a nova média do novo grupo. A avaliação do rendimento dos alunos baseia-se em a média ponderada das notas obtidas nas disciplinas dos respectivos números de créditos. Quanto melhor a avaliação de um aluno em um determinado período, maior a sua prioridade na escolha das disciplinas para o período seguinte. Bom, determinado aluno sabe que se obtiver a avaliação bom ou excelente, ele conseguirá matrículas nas disciplinas que quer. Ele já realizou as provas de 4 das 5 disciplinas em que está matriculado, mas ainda não realizou a disciplina 1, conforme o 4. Então, tu vê que na disciplina 1, tu vê que a nota dele está em branco e vale 12 créditos, hein, gente? É muito, muito importante essa disciplina para ele. Bom, outras disciplinas valem 4 créditos, 8 créditos, 8 créditos e 10 créditos. Para que ele atinja o objetivo, a nota mínima que ele deverá conseguir na disciplina vai ser quanto? Bom, então temos que fazer a nota vezes o número de créditos, a nota vezes o número de créditos e dividido pelo total de créditos. Isso vai dar uma nota para ele. Essa nota a gente vai tentar encaixar ali naquela tabela. Então notem que na tabela a menor nota que ele pode tirar é 7. Né? Porque essa tabela é um pouco estranha, né? Porque se ele tirar 7, ele fica com regular ou bom. Porque não dá para saber com o que é que ele fica. Provavelmente, tá, gente? Provavelmente, até pela questão da resposta, que a gente sabe depois, claro, do gabarito, naquele bom ali, o M tem que ser menor que 10, menor ou igual a 10 e maior ou igual a 7. Porque daí eu pergunto para você, se tirou 7, ele está onde? Ele está em bom? Não. Está em regular? Também não. Mas ele tem que estar em alguns dos casos, né? Tem que estar. Então a gente poderia adotar maior ou igual ali, tá bom? Então o que a gente tem ali? Adotando essa nota 7, que seria a menor nota, né? Para ele tirar, para ele poder garantir ali a escolha, a prioridade na escolha das disciplinas. E aí ele tem que descobrir qual a nota que ele vai ter que tirar, com crédito 12, que é X. A nota da disciplina 2 é 8 com 4 créditos, 8 vezes 4. A nota 3, disciplina 3, é 6 com 8 créditos, 6 vezes 8, e assim sucessivamente. Então a gente calcula ali e vamos chegar, então, numa resposta de 8,25. Essa vai ser, portanto, a nota deste aluno. Tá meio cortadinho ali, mas é 8,25. É o que ele tem que tirar para ele conseguir a prioridade na escolha do outro semestre, das disciplinas do outro semestre. Já na número 4, olha quem veio aí. Já na número 4, preocupada com seus resultados, uma empresa fez um balanço dos lucros obtidos mês a mês, do mês 1 até o mês 7. Avaliando os resultados, o conselho então decidiu comprar nos 2 meses seguintes
a mesma quantidade de matéria-prima comprada no mês em que o lucro se aproximou da média dos lucros mensais. Entenderam a jogada? Então, temos que achar o lucro médio, né, gente? É somar todos os 7 lucros e dividir por 7. Então, nós vamos encontrar 3,1, né? Então, nós temos aí 3,1. Quem é que se aproximou mais? 31, né? 3,1 coisa nenhuma. 31. Quem é que se aproximou mais do 31? Quem se aproximou mais do 31? Vamos lá verificar. Quem se aproximou mais foi a empresa de número 5, né? Que deu 30. Quem tem mais próximo ali, depois é o 33. Aí está muito longe, né? Então, quem se aproximou mais do lucro médio, que deu 31, é a empresa de número 5. Perfeito? Já na questão 5, ao final de uma competição de ciências em uma escola, restaram apenas 3 candidatos. De acordo com as regras, o vencedor será o candidato que obtiver a maior média ponderada entre as notas finais das disciplinas de Química e Física. Lembrando que Química tem peso 4 e Física tem peso 6, então é ponderada mesmo, né? Bom, por questões médicas, o candidato 2 não fez a prova final de Química e no dia que em sua avaliação foi aplicada, as notas dos outros candidatos já estavam divulgadas, tá? Então, qual é a menor nota que o candidato 2 tem que tirar para obter na prova final de Química e vencer esta competição? Bom, gente, temos que encontrar a média do candidato 1, 20 vezes 4, 23 vezes 6, dividido por 10, que é a soma dos pesos. Então, deu uma média 21,8. Já o 3, né, 21, que foi a nota dele, vezes 4, 18 vezes 6, e deu uma média de 19,2. E então, o nosso candidato de número 2, ele tem que ter uma média maior do que 21,8, que foi o candidato que está em primeiro lugar até o momento. Então, quanto que ele vai tirar em Química? Não sei, mas o peso é 4. Quanto que ele tirou em Física? 25, e o peso é 6. E ele tem que ser maior que 21,8. Então, nós temos aqui uma pequena equação, e aí nós chegaremos em que x é maior do que 17. Portanto, se ele é maior que 17, ele deverá ser, então, 18. E, portanto, marcamos a letra A. Beleza? Está cortadinho ali, mas o x é maior que 17. 5 empresas do gênero alimentício encontram-se à venda. Um empresário almeja ampliar seus investimentos e vai comprar uma dessas empresas. Para escolher qual delas irá comprar, analisa o lucro, né, de cada uma delas em função dos seus tempos. Bom, o quadro ali ele apresenta o lucro, né, gente? Mas 24 milhões em 3 anos. É muito importante que a gente descubra o lucro anual, né, para a gente poder exatamente descobrir qual empresa que eu vou investir. Então, a gente tem que pegar a empresa F e dividir 24 por 3, que dá 8 milhões ao ano. A empresa G, 12 milhões ao ano. Já a empresa H, 25 por 2,5 dá 10 milhões ao ano. A empresa M também dá 10 milhões ao ano. E a empresa P, 9 dividido por 1,5 dá 6 milhões ao ano. Então, o empresário decidiu comprar a empresa G, aquela que gera 12 milhões por ano. Aqui as notas de um professor que participou de um processo seletivo em uma banca, né? Nós temos então essa banca 5 avaliadores. Bom, sabe-se que cada membro da banca atribui 2 notas ao professor, uma relativa aos conhecimentos específicos na área de atuação e a outra os conhecimentos pedagógicos, e que a média final é dada pela média aritmética de todas as notas atribuídas pela banca avaliadora. Bom, se é com todas as notas, eu vou descobrir já direto a média que esse cara tirou. Esse cara tirou, que eu chamei de antes, né? A média antes é só tu somar 18, 16, 17, 13, parará, soma todos os numerozinhos que estão em cima do gráfico ali, né, das barrinhas. Dividido por 10, que são 2, 4, 6, 8, 10, né? Então aí gerou uma nota 14. Só que existe um novo critério, e o novo critério vai eliminar aquela nota mais alta e eliminar aquela nota mais baixa. Isso é muito comum, né, nos
no carnaval, né? As notas das escolas de samba. Elimina a mais alta e elimina a mais baixa. Aqui também. Então, a mais baixa é de cara, que é 1. E a mais alta é 19. Então, tu vai simplesmente pegar todo aquele resultado, tirar o 1, tirar o 19. E cuidado, não dividir por 10 agora. Tu vai dividir agora por 8, porque tem 8 notas. E o que vai acontecer? Ele vai dar 15. Então, quer dizer que um novo critério, essa banca avaliadora resolveu descartar o maior e o menor, e a nova média em relação à velha, à anterior, o que aconteceu? De 15, de 14 pulou para 15, ou seja, 1 ponto a mais. Correto? É a letra B. Perfeito, gente? Então, notem, né? É um assunto extremamente pequeno em termos de conhecimento, de fórmula e tudo mais, mas muito, muito, muito importante. Só aí a gente já fez, então, 7 questões que já caíram no Enem, né, em relação ao envolvimento de médias, interpretação de gráfico e tudo mais. Perfeito? Então, vamos que vamos indo e sempre lembrando, exercitando muito, exercitando bastante, principalmente também fazendo as nossas baterias de final de semana. Tá bom, gente? Grande abraço, um grande beijo, até mais.